Bom, na nossa aula virtual, nós havíamos aprendido sobre vetores, a importância deles, e a gente aprendeu a representar um vetor. Por exemplo, tem um vetor aqui que eu vou chamar de vetor A. Então, ele tem módulo, que é o tamanho dele, vou dizer que o módulo de A é 2. Então, características desse vetor: intensidade 2, direção horizontal, sentido para a direita. Tem um outro vetor aqui que eu vou dizer que o tamanho dele é 4. Então, intensidade 4, direção vertical, sentido para baixo, né? A gente aprendeu, então, a caracterizar os vetores. Agora, eu vou ensinar para vocês duas formas da gente determinar a soma vetorial. Como é que eu vou fazer para somar vetores? Então, eu posso ter a seguinte situação. Um vetor A assim e um vetor B assim. Como é que eu vou somar esses vetores? Existe a regra do polígono e a regra do paralelogramo, tá? Como é que a gente usa a regra do polígono? A gente vai alinhar. Escolhe um dos vetores para ficar como está e o outro a gente vai transladar. A gente vai passar esse vetor B para cá. Opa. E a regra é a seguinte. O final de um vetor tem que ser alinhado com o início do outro vetor, certo? O vetor soma, então, vai começar no início do primeiro vetor e vai terminar no final do último vetor. Ah, professora, se eu tiver mais do que dois vetores. Então, vamos lá, vamos fazer mais do que dois vetores. Vamos fazer um vetor C assim, por exemplo. Como é que eu vou fazer para alinhar esses três vetores utilizando a regra do polígono? Ó, vou deixar, por exemplo, o vetor A assim, vou colocar o vetor... Eu sempre quero colocar o B aqui. O vetor B assim, ó, início com fim. E o vetor C, eu vou colocar aqui, ó. Como é que vai ficar o vetor soma? Ele vai ficar assim, ó. Começa no primeiro e termina no último. Desse jeito, tá? A outra regra para determinar o vetor soma, a gente chama de regra do paralelogramo. Só que a regra do paralelogramo só vale quando eu tenho dois vetores. A regra do paralelogramo só vale quando eu tenho dois vetores. Como é que eu faço? Eu alinho os dois vetores de forma que o início dos dois coincida, tá? Eu tenho que iniciar os dois vetores no mesmo ponto. O início deles é aqui e o fim é aqui. Como é que eu faço? Eu projeto o vetor B aqui, projeto o vetor A aqui, e o vetor soma vai iniciar onde os dois também iniciam e vai finalizar onde finaliza a projeção dos dois. Ó, esse aqui seria o vetor soma. Comparando com a regra do polígono antes, como eu tinha desenhado antes, ele fica com as mesmas características, tá? Ó, essa aqui era a regra do polígono que eu tinha explicado antes. Ó, pode ver que o vetor soma fica com as mesmas características, diagonal, apontando cima à direita e com o mesmo módulo, ok? Agora eu vou explicar para vocês como é que fica para fazer o cálculo desse vetor soma. A equação do vetor soma é a seguinte. O vetor soma a gente calcula fazendo raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Só que quando os vetores estão formando um ângulo de 90 graus entre eles, que é o caso aqui, ó, qual é o cosseno de 90 graus? É zero. Então, quando eu colocar zero aqui no lugar de cosseno de 90, eu vou multiplicar zero por b, por a e por 2, e isso daqui vai valer zero. Então, para o caso de os dois vetores formarem um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, estarem perpendiculares entre si, como é que fica o vetor soma? Fica a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, teorema de Pitágoras, tá? Eu tenho aqui, ó, o vetor A e o vetor B, e o vetor soma está aqui no meio, né? Não está aqui no meio o vetor soma? Se for a regra do paralelogramo.
Se fosse a regra do polígono, ficaria do mesmo jeito. Isso aqui é uma diagonal que forma um triângulo retângulo aqui, ó. Então, essa aqui seria uma hipotenusa. Então, S ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado, que esse tamanho aqui é o mesmo que aqui, né? Então, aqui é o meu A. Então, aquele teorema de Pitágoras se aplica ao cálculo do vetor soma quando eu tenho um ângulo de 90 graus, combinado? Então, se eu tenho um ângulo aqui entre os dois vetores qualquer, eu uso essa equação. Se o ângulo for de 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras, combinado? A situação de ângulo qualquer seria, sei lá, o vetor A inclinado, assim, ó, e o vetor B, por exemplo, na horizontal. Eu teria um ângulo entre eles. E aí, esse ângulo entre eles é que eu vou determinar o cosseno para poder calcular o vetor soma, certo? Bom, lá na página do livro de vocês, 136, o exercício R51. Ele te dá dois vetores, tá? Ele te dá um vetor vertical para cima, que eu vou chamar de Y. Essa flechinha em cima do Y para indicar que esse é um vetor, tá? E ele também te dá um vetor totalmente na horizontal, chamado X, certo? São dois vetores perpendiculares entre si. Pode ver que, como um está na horizontal e o outro está na vertical, eles formam um ângulo de 90 graus. A questão diz o seguinte: são dados os vetores x e y de módulos x é igual a 3 e y é igual a 4. O que é o módulo? É a intensidade do vetor, o tamanho literalmente do vetor. Então, esse vetor aqui é um pouquinho maior que esse vetor aqui, né? Determine graficamente o vetor soma e calcule o seu módulo. Então, determinar graficamente é representar como é que vai ficar o vetor soma desses dois vetores. Como é que a gente faz para determinar o vetor soma? A gente escolhe um primeiro vetor, então vou colocar um assim, né? Vou deixar o vetor y aqui como ele está, tá? Aí no final, para onde o vetor y está apontando, eu vou colocar o início do próximo vetor. É sempre o final de um vetor alinhado com o início do próximo, tá? Mas tem que manter a mesma direção em sentido que eles estavam. Então, eu vou deixar o vetor y assim na vertical e o x eu vou projetar para cá, tá? Então, esse é o vetor y e esse é o vetor x. Eu só projetei esse vetor, eu transladei esse vetor para que ele ficasse alinhado ao vetor y dessa forma, tá? Sempre final com início. Agora, que eu já coloquei os meus vetores na posição correta, como é que eu determino o vetor soma? O vetor soma, ele sempre vai ser ligado do início do primeiro vetor ao fim do último vetor. Aqui eu só tenho dois, mas pode acontecer uma situação em que eu tenha mais vetores. Então, eu começo aqui, ó, no início do vetor y e eu vou até o fim do vetor x. Esse aqui é o meu vetor soma, tá? Ele tem direção diagonal e o sentido apontando cima e direita, ok? É assim que eu determino o vetor soma, certo? Como é que eu vou fazer para determinar, então, o valor desse vetor soma? Eu não sei a intensidade dele. Aqui, ó, eu não sei o módulo dele. Como é que eu vou fazer para determinar o valor dele? Vocês estão vendo que x e y formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, eu vou fazer o quê? Isso aqui não dá um triângulo retângulo, porque aqui é 90 graus. Então, essa seria a minha hipotenusa e esses seriam os meus catetos, certo? Então, como é que eu faço para calcular a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Eu vou chamar a hipotenusa de S, o y de um dos catetos e o x, o outro cateto. Então, como é que vai ficar? S ao quadrado igual. Y vale 4, x vale 3. Então, o vetor soma vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, o vetor soma vai ter módulo 5. Eu não estou falando em dimensões ainda, né? Então, eu não tenho como atribuir uma unidade de medida a ele, certo? Não sei se é centímetros, metros, ou que grandeza física que é, né? Então, eu estou trabalhando somente com o valor absoluto dele, ok? Bom, o exercício anterior, então, era um exercício de soma de vetores.
Agora, a gente vai fazer o exercício R52 da página 137. É o R52. Ele pede assim: dados os vetores A e B, cujos módulos valem 6 e 8, determine o vetor diferença. Eu vou desenhar aqui os vetores A e B. Ele me dá um vetor A, que está vertical apontando para baixo, e ele me dá um vetor B, que está horizontal apontando para a direita, tá? Aí ele me diz que o módulo de A é 6 e o módulo de B é 8, certo? Se eu tivesse que fazer a soma desses dois vetores, o que eu faria? Eu colocaria o vetor A assim, se eu tivesse, tá? É uma hipótese. O vetor A assim, e aí eu alinharia o vetor B aqui, ó, translado para o lado de cá, colocando o final do vetor A com o início do vetor B. Colocaria assim, né? E aí o vetor soma, se fosse a soma dos dois vetores, começaria em A e terminaria em B. Esse aqui seria o vetor soma. Mas não é isso que a questão está pedindo, só para a gente relembrar como é que faz o vetor soma. A questão está pedindo o vetor diferença, ou seja, ela está pedindo para que eu faça o vetor A menos o vetor B. Eu tenho uma subtração vetorial aí, tá? Como é que eu resolvo diferença? A diferença entre vetores nada mais é do que a soma do vetor solicitado com o oposto do vetor que ele quer subtrair. O que isso significa? Eu tenho o vetor A aqui, que não tem o sinal de menos na frente. Então, eu vou colocar aqui o vetor A. O vetor B, ele tem o menos aqui na frente, tá vendo? Então, fazer A menos B é a mesma coisa que fazer A mais o menos B. E aí, é só eu somar o vetor A com o oposto do vetor B. Quem é o oposto do vetor B? O oposto é só fazer o quê? Inverter o vetor. Se ele estava apontando para a direita, ele vai apontar para a esquerda. Só inverter o sentido. Então, o oposto do vetor B ficaria assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Ficou um pouquinho torto, né? Normal. Vocês sabem que eu sou ótima em desenho. Então, o vetor B, o oposto dele, ó, ficaria assim. Tá vendo? Agora é só fazer o quê? Somar o vetor A, que eu já tenho aqui, com o oposto do vetor B, que é esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor oposto do B. Como é que eu faço, então? Soma, volto para a regrinha da soma. Coloco aqui o vetor A, e aí eu tenho que alinhar o finalzinho, o início do vetor B menos B, né? Com o fim do vetor A. Eu vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o vetor menos B. E aí eu vou apagar aqui, para não confundir vocês. Sempre que eu vou fazer a soma, eu tenho que alinhar os vetores. De que forma? Eu translado o vetor que eu quero para que o início dele coincida com o final do outro vetor que eu estou somando, tá? E aí, como é que fica o vetor? Começa no início de A e termina no final de B, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior. Só que a diferença é que agora eu vou chamar de vetor diferença, tá? Ele vai ficar com essa carinha aqui, ó. Ele vai começar aqui no A e terminar no final de B, certo? Tá aqui o vetor representado graficamente. Agora eu quero fazer o cálculo do módulo desse vetor. Como é que eu vou fazer o cálculo do módulo desse vetor? Do mesmo jeito que antes, ó. Aqui eu não tenho triângulo retângulo, os vetores A e B estavam perpendiculares entre si. Então, se esse aqui é um triângulo retângulo, o D aqui vai ser nossa hipotenusa e o A e o B vão ser os nossos catetos. Então, eu vou fazer que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de D vai ser A vale 6, B vale 8. Do mesmo jeito, é um triângulo retângulo conhecido, né? Quando os catetos são 6 e 8, opa! Qual é o valor da hipotenusa? A gente já sabe de cabeça, né? Mesma coisa que 3 e 4 é 5, 6 e 8 é... Ó, tira aqui a raiz quadrada de 100. Eu vou ter que o meu vetor diferença vale 10. Então, tá aqui, ó. O módulo do vetor diferença é 10, certo? Então, não esqueçam.
A subtração entre dois vetores nada mais é do que a soma deles, só que aquele vetor que está sendo subtraído, eu tenho que fazer o oposto dele, ok? Inverte o vetor B, que é o que está com um sinal de menos aqui na frente, ó. Inverte o vetor B e calcula como se estivesse fazendo a soma. Só que não esqueça, não vão chamar de S aqui, né? Porque a gente está fazendo uma subtração, então chama de D, que significa diferença, ok? Aqui está o módulo do vetor 10, de novo, eu não tenho unidade de medida, porque eu estou trabalhando com valores absolutos por enquanto, certo? Bom, nos dois exercícios anteriores, então, nós vimos como fazer a soma e a subtração de dois vetores, tá? Agora a gente vai ver como a gente pode fazer a multiplicação de um número por um vetor. Então, por exemplo, antes de começar o exemplo que eu vou resolver agora, né? Se eu tenho um vetor que tem módulo 3, ele está na horizontal para a direita, ele tem módulo 3. E esse vetor eu vou chamar de vetor A. Eu quero saber quanto que vale 2A. Eu estou multiplicando um número por um vetor, tá vendo? 2A vai ser literalmente a multiplicação do módulo desse vetor por 2. Então, o vetor 2A vai valer quanto? Vai valer 6. É só fazer 2 vezes 3, tá? Então, aqui, nós vamos resolver, deixa eu só apagar aqui primeiro, o exercício R53 da página 139. Deixa eu anotar aqui, página 139, o exercício R53, tá? Ele diz assim, dados os vetores A e B, eu vou desenhar os vetores aqui, ó. Ele me dá o vetor A assim, vertical para cima, e ele me dá o vetor B assim, horizontal para a direita. E aí vocês precisam estar com o livro para ver que tem quadradinhos aqui. No livro ele coloca uns quadradinhos atrás para que a gente saiba o tamanho dos vetores, tá? E aí vocês vão ver lá no desenho que o A aqui vale 2 e o B aqui vale 1, porque ele está ocupando 2 quadradinhos na vertical e o B está ocupando um quadradinho na horizontal. Esses são os módulos do vetor, dos vetores, perdão. Ele pede para representar graficamente o vetor 2A mais 3B e calcular o seu módulo, tá? Então, ele pede para fazer 2A mais 3B. Então, o que eu vou fazer? Olha para o vetor A. Ele vale 2, né? No desenho original ele vale 2. Quanto que vai valer 2A? É só multiplicar esse 2 pelo valor do módulo de A. Então, o vetor A vai passar a valer 4. Concordam comigo? É só multiplicar. Ele mantém a mesma direção e o mesmo sentido. Ele só muda o módulo dele, tá? Nesse caso, duplicou o módulo. E o vetor 3B? Quem vai ser o vetor 3B? Vai ser 3 vezes o valor de B. Então, até vou aumentar ali um pouquinho aqui, porque ele vai aumentar a intensidade, vai ficar um pouquinho maior. Então, se o vetor B tinha intensidade 1, quando eu multiplicar por 3, o vetor B vai ter intensidade 3. Certo? Então, na verdade, esse deixa de ser o módulo A, o vetor A, e passa a ser o vetor 2A. E esse deixa de ser o vetor B e passa a ser o vetor 3B. Combinado? Todo mundo entendeu, então? De onde veio esse 4, de onde veio esse 3? Agora, é só fazer soma. Eu vou somar o vetor 2A, que é esse aqui, com o vetor 3B, que é esse daqui. Como é que eu faço soma mesmo? Eu escolho um dos vetores para ficar como está. Nesse caso aqui é o vetor 2A, que eu vou chamar de 4. E o outro vetor eu tenho que transladar de uma forma, tirar do lugar, de uma forma que o início dele coincida com o final do outro vetor que eu vou somar. Então, eu vou ter que passar o B para cá, ó. Vai ficar assim. Não é o B, né? É o 3B. Ele vale 3. Como é que eu calculo o vetor soma de dois vetores? O vetor soma sempre vai iniciar no primeiro vetor e finalizar no último vetor. Aqui. Então, esse aqui vai ser o vetor soma que eu estou tentando descobrir qual é o valor. Certo? Mesmo jeito de resolver. Isso aqui é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, o vetor soma vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar, usando o teorema de Pitágoras, como eu resolvi nos exemplos anteriores, raiz de 25. Sempre que eu tenho um triângulo retângulo, 3, 4, a hipotenusa é 5. Então, o meu vetor soma
vai ter intensidade 5. Direção, diagonal, sentido para cima, para direita. Ok? Bom, nos 3 exercícios anteriores, então, nós aprendemos a fazer soma, subtração de 2 vetores e aprendemos também a fazer multiplicação de um número por um vetor, tá? Só tá faltando finalizar aprendendo a fazer a decomposição de vetores. E aí os exercícios que eu vou resolver são os R55 e R56, mas antes disso eu quero mostrar para vocês o que é essa decomposição de dois vetores, de um vetor. Então eu tenho lá aquilo que a gente já conhece, né? O plano cartesiano. É com base nele que a gente vai decompor os vetores, tá? Eu tenho o eixo x e o eixo y, nosso referencial aqui, e eu vou colocar um vetor dentro desse plano. Por exemplo, eu vou colocar o vetor A aqui, ó, tá vendo? Eu concedi o início do vetor aqui com o nosso zero do eixo x e y. Esse vetor A, ele vai ter projeções, a gente chama isso de projeções. Esse vetor A ele pode ser projetado para o eixo x e projetado para o eixo y, tá? A projeção do vetor A no eixo x eu vou chamar de AX. E a projeção do vetor A no eixo y eu vou chamar de AY, certo? De tal forma que o AX aqui vai ser um cateto de um triângulo retângulo, ó. E o AY aqui vai ser o outro cateto desse triângulo retângulo. Tá vendo? Aqui o AY tá aqui, então essa lateral aqui, esse cateto vale AY. E esse cateto aqui vale AX. E o meu vetor A, tá vendo que é uma diagonal aqui? É a nossa hipotenusa. A hipotenusa de um triângulo retângulo, se eu fosse representar um triângulo retângulo aqui, ó. Um vetor colocado no plano cartesiano sempre vai formar um triângulo retângulo, certo? Como é que eu faço para decompor esse vetor aqui? O vetor A decomposto no eixo x, ó, o AX então vai valer o valor do vetor A multiplicado pelo cosseno do ângulo. Quem é esse ângulo? É sempre o ângulo formado entre o vetor e o eixo x. Tá aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulo de θ, tá? Então, AX vai valer o módulo do vetor A, sem a flechinha em cima, é só o módulo, tá? Multiplicada pelo cosseno desse ângulo. Ah, beleza. Quanto que vai valer AY? AY vai valer o módulo do vetor A multiplicado pelo seno desse ângulo. Combinado? Isso aqui, ó, vocês precisam gravar. Opa! Certo? De tal forma que quando eu fizer ax ao quadrado mais ay ao quadrado, ax aqui e ay aqui, e tirar a raiz disso, eu vou ter que ter o vetor A, o módulo do vetor A, ok? Então, isso chama decomposição de vetores, tá? Eu vou decomposição de vetores. Eu vou decompor o vetor nos eixos x e y. A contribuição desse vetor para o eixo x, eu calculo fazendo o valor do vetor vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo que ele faz com o eixo x. E a decomposição desse vetor no eixo y, eu faço o valor desse vetor, A, vezes o seno do ângulo. Qual ângulo? De novo, ó, é o mesmo ângulo. Ó. É o ângulo que ele faz com o eixo x. Fisicamente, depois, quando a gente aplicar isso em física, fica mais fácil de entender. Principalmente quando a gente estudar lançamento oblíquo, principalmente, a gente consegue perceber a contribuição do vetor no eixo x e a contribuição do vetor no eixo y. Ok? Agora a gente vai resolver um exemplo lá na página 141, que é o R55. Deixa eu apagar aqui e colocar para vocês a página 141, o R55. Ele diz o seguinte: um avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo e com 30 graus de inclinação em relação à horizontal, conforme a figura. Então, eu tenho uma figura aqui, eu não vou desenhar o avião, né? Mas, para que o avião suba, ó, vou fazer o chão aqui, ele vai ter que fazer uma inclinação
que eu vou chamar de, esse ângulo de inclinação eu vou chamar de θ, ele vai ter que fazer uma inclinação para daí subir e fazer a trajetória para que ele chegue ao céu, né? Essa inclinação aqui, eu vou chamar de vetor velocidade. Então, a velocidade desse avião, velocidade vocês já sabem, é uma grandeza vetorial, esse movimento ele não vai ser retilíneo progressivo, ou retilíneo retrógrado, ou vertical para baixo, ou vertical para cima. O objeto não está indo nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ele está indo obliquamente, assim, ó. Ele tem uma inclinação nesse vetor. Então, esse vetor velocidade, ele vai fazer com que esse objeto, que nesse caso é um avião, ele vá tanto para frente quanto para cima, certo? Por isso que ele é inclinadinho assim, para levar o avião para frente e para cima. O quanto desse vetor vai contribuir para que o avião vá para frente? E quanto desse vetor vai contribuir para que o avião vá para cima? Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar aqui, ó, o nosso plano cartesiano, tá? Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Então, vocês concordam que parte desse vetor de velocidade, parte dessa velocidade, que o problema até me dá o valor, é de 200 metros por segundo, tá? A velocidade é de 200 metros por segundo. E esse ângulo ali, ó, é de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, de 30 graus. Parte dessa velocidade de 200 metros por segundo vai fazer o avião ir para frente. Essa contribuição dele para frente vai ser a projeção dele no eixo X. Eu vou chamar de Vx. Parte dessa velocidade de 200 metros por segundo vai fazer o avião também subir. Não adianta ele só ir para frente, não vai voar nunca, né? Ele também tem que subir. Então, a partezinha dessa velocidade que vai fazer com que o avião suba, eu vou chamar de Vy. Tá? Quando eu somar essas duas contribuições, tem que dar 200? Se você somar vetorialmente, sim. Tá? Se você somar algebricamente, não. Vamos lá. Como é que eu vou fazer para calcular a contribuição dessa velocidade no eixo X? É só lembrar daquela equação que eu dei antes. No eixo X é o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo. Então, vai ser o módulo do vetor, que é 200, vezes o cosseno do ângulo, que é 30. Só substituir aqui, o módulo do vetor é 200. E o cosseno de 30, a questão me dá. Ela me diz para considerar cosseno de 30 igual a 0,86. Certo? Então, a contribuição desse vetor velocidade no eixo X é a multiplicação de V com o cosseno de 30, que vai dar 173,2. metros por segundo. Agora, vamos calcular a contribuição desse vetor velocidade no eixo Y. Como é que eu faço para calcular a projeção no eixo Y? É o módulo do vetor vezes o seno do ângulo. Nesse caso, o módulo é 200. E qual é o seno de 30? A questão me dá, né? Mas a gente pode lembrar 0,5. Decorar pelo menos os ângulos aqui, 30, 60, 90, 180, 360, é interessante. 200 vezes 0,5, então, 100 metros por segundo. Então, desse total de 200 metros por segundo que eu tenho aqui, para fazer esse avião, como é que chama? Decolar, eu vou ter uma parte desse 200 indo para o eixo X, para que o avião vá para frente, 173,2. E parte dessa projeção indo para o eixo Y, para fazer com que o avião suba, de 100 metros por segundo. Se eu somar Vx e Vy, vai dar o 200 que eu tinha? Não, gente, vocês têm que somar vetorialmente, tá? Como é que eu somo vetorialmente? Para chegar nesse vetor velocidade aqui, ó. Eu tenho que fazer aquele triângulo retângulo, eu tenho aqui Vx valendo 173,2, Vy valendo 100, elevo os dois ao quadrado, que são 2 catetos, soma e tira a raiz. Aí eu tenho que chegar de novo nos 200 metros por segundo, certo? A soma é vetorial. Combinado?